Então, para dizer para vocês o objetivo dessa nossa série, nós finalizamos recentemente uma série sobre a Quaresma, chamou-se Quaresma para a Vida, onde nós não queríamos viver somente os 40 dias da Quaresma como período de conversão, mas que nós pudéssemos aproveitar os nossos propósitos espirituais, a nossa profundidade na vida de oração, de penitência, de jejum e de caridade, para que isso se estendesse também para além da Quaresma. Não é verdade? Quantas e quantas vezes nós só usamos a Quaresma ali, jejuamos ali, nunca mais voltamos a jejuar na nossa vida. O jejum é uma prática que deve ser uma frequência na vida de um católico. A oração deve ser uma frequência na vida de um católico. Os sacrifícios e as penitências devem ser frequentes na nossa vida. A nossa vida é uma eterna Quaresma nesse mundo. Então a nossa série quis mostrar um pouco disso. E agora nós iremos começar, movidos pelo Espírito Santo, uma nova série. Já tivemos um primeiro encontro que já está disponível no nosso Instagram, no nosso YouTube, aliás. Então, se você ainda não acompanha o nosso canal no YouTube, todas as nossas pregações até hoje são gravadas aqui, para que vocês possam ter acesso, aqueles que não podem vir, aqueles que querem ouvir novamente, está lá disponível para vocês. E o nosso primeiro encontro também já está lá, tá bom? Então, qual que é o objetivo dessa série? Nos preparar, quase que nos gestar, para que no dia 24 de maio desse ano, que vai ser a festa de Pentecostes, nós possamos ter mais intimidade com a pessoa do Espírito Santo, que é tão desconhecida pelos católicos. Nós conhecemos muito o Pai, nós conhecemos muito o Filho, e parece que com o Espírito Santo nós temos pouca intimidade. Nós não sabemos muito bem como se relacionar com ele. E ele também é uma pessoa, não é verdade? São 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Parece que o Espírito Santo não é uma pessoa, parece que ele é um vento, parece que ele é uma nuvem, parece que ele é uma pomba, mas ele não é uma pessoa, de fato, que eu possa me relacionar. Então, essa que é o objetivo da nossa série, movidos também por uma frase de Santo Agostinho, que diz: ninguém ama o que não conhece. Então, esses encontros, nós teremos 6 encontros até o Pentecostes, servem para que nós possamos conhecer a pessoa do Espírito para, consequentemente, amá-lo, tá? E aí, recapitulando o encontro anterior, nós vimos principalmente 2 grandes verdades acerca da pessoa do Espírito Santo. A primeira verdade é que ninguém entra no céu sem renascer da água e do Espírito. Ou seja, a vivência no Espírito, ela é uma condição para a nossa salvação. Ela é uma condição para a nossa entrada no céu. Assim como nós nascemos da água e do sangue da nossa mãe para esse mundo, na nossa carne, espiritualmente, nós somos gestados pelo Espírito Santo na pia batismal e também no seio da Virgem Maria. Nós só entramos no céu quando nós nos tornamos outros Cristos, sabia disso? Um cristão, ele é uma continuidade do Cristo. E como que Cristo foi gerado nesse mundo? Pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria. Então, dentro de mim e de você, no momento em que nós fomos batizados, foi colocada uma semente do Cristo. E essa semente deve ser regada através da vida de oração e da vida de sacramentos. E essa semente vai crescendo e vai se tornando Cristo, a ponto de podermos dizer como São Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, esse é o mistério da santidade. E o Espírito Santo nos gera como santos. O Espírito Santo que nos gera como outros Cristos. E na onde? No seio da Virgem Maria, porque foi assim que ele foi gerado nesse mundo. Deu para entender? Então essa é a primeira verdade. A vida no Espírito, ela não é opcional. Ela é uma condição para a nossa salvação, de acordo com a própria Sagrada Escritura. E a segunda verdade que nós vimos é que o Espírito Santo é o amor de Deus que foi derramado e dado em nossos corações. Deus nos ama. Só que não basta você amar, você precisa fazer o outro se sentir amado. O desejo de quem ama de verdade é fazer com que o outro se sinta amado. Não basta só amar. E é isso que é o Espírito Santo. Deus nos ama, Jesus nos ama. E como eles nos amam? Nos enviando o Espírito Santo, para que nós possamos sentir e viver esse amor. Deu para entender? Essas são as 2 verdades que nós contemplamos lá no nosso primeiro encontro. E isso, na vida de São Filipe Neri, o São Filipe não está aqui hoje, ele está lá no fundo. Na vida de São Filipe Neri, nós vimos isso literalmente acontecendo, através da experiência do Pentecostes de São Filipe Neri, que aconteceu em 1544.
onde literalmente uma bola de fogo entrou no seu coração e mudou o seu coração de tamanho. Nós vimos isso no encontro passado, e é isso que um Pentecostes realiza também na nossa vida. No caso de São Felipe Neri, aconteceu literalmente, o coração dele aumentou de tamanho, quebrou 2 costelas e parecia um punho de um homem para fora. É isso que diz a sua autópsia. E o coração dele está incorrupto lá em Roma. Quem quiser ir para Roma e ver o coração dele incorrupto, está lá. Ele morreu em 1500 e bolinha e até hoje não se decompôs. Você sabia que existem santos assim até hoje? O milagre dos corpos incorruptos. Eu estava no aniversário da Tayane no final de semana e um amigo meu que foi para Roma na lua de mel dele mostrou a língua incorrupta de Santo Antônio. Você sabia disso? Santo Antônio é considerado o martelo dos hereges. Não é o Santo Antônio. É o mesmo Santo Antônio que tem pessoa que coloca ele de cabeça para baixo lá no copo para ele dar namorado. Aí a gente pensa que Santo Antônio se reduz a isso, né? O santo casamenteiro. Não, Santo Antônio era um exímio pregador. Teve um dia que ele chegou para pregar num lugar, as pessoas não deram atenção para ele. Ele foi no lago e falou, já que os homens não me ouvem, então a natureza vai me ouvir. Os peixes saíram tudo para fora e Santo Antônio pregou para os peixes. Os peixes se colocaram para ouvir ele. Aí você fala, isso é mentira, isso daí não acontece. Então tá bom. Deus vai lá e realiza o milagre. Tamanha era a oratória, tamanha era a pregação desse homem, que a língua dele. Ele morreu, o que acontece quando a gente morre? Se decompõe, evapora, não é? Vira só pó, não é isso? Só ficam os ossos. Foram lá na hora que tiraram o caixão de Santo Antônio para fazer a exumação, estava tudo decomposto, menos a língua dele. Tamanha as palavras que saíam da boca desse homem, a evangelização. E está tudo lá em Roma, exposto, esses milagres. Então, nós vemos o que acontece literalmente. Às vezes Deus dá esses sinais para que a gente veja o que acontece no nosso coração. Então, o primeiro encontro foi sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre sermos íntimos do Espírito Santo. Então eu quero te apresentar aqui uma breve catequese do Espírito Santo. Tá bom? Usando do Catecismo da Igreja Católica. Vou tentar fazer isso da maneira mais oracional possível, porque nós não estamos numa catequese, estamos num encontro de oração. E no final iremos orar em cima dessa verdade, rezar em cima dessa verdade. Mas muitas vezes é por isso que as nossas orações elas são tão tíbias. As nossas orações muitas vezes se resumem a fazer de Deus um gênio da lâmpada, ou de Deus um pinico, onde a gente fica murmurando para ele. Por quê? Quando eu não tenho conteúdo para rezar, eu vou falar do quê? De como eu estou me sentindo, ou vou pedir o que eu quero ganhar, sim ou não? Aí eu vou rezar com Deus, o Santíssimo, está tão difícil no meu trabalho, e a gente fica murmurando para Deus. Ou a gente começa a pedir, me dá outro trabalho, E aí a nossa oração, a gente não cresce no amor. Porque você já imaginou um amigo assim? Que chega para conversar com você, ou ele reclama ou ele pede coisa? Você ia ser amigo de uma pessoa assim? Se você é esse amigo, em nome de Jesus, que o Espírito Santo transforme a sua alma nessa noite. Ninguém gosta de uma pessoa que só quer pedir e só quer reclamar. Então, a nossa vida de oração, para que nós sejamos íntimos do Espírito Santo, nós precisamos ir além. É claro que nós também reclamamos de coisa para os nossos amigos, sim ou não? Você não partilha das suas dores? Você não partilha também dos seus desejos, daquilo que você deseja? Isso faz parte da amizade. Mas não é só isso. Não é por isso que nós somos amigos. Nós somos amigos porque nós nos amamos mutuamente e queremos ver a melhor versão do outro. É isso que faz os amigos serem amigos. Então, intimidade com o Espírito Santo envolve isso. Fazer dele uma pessoa cotidiana na minha vida. Você acordar e entregar o seu dia ao Espírito Santo. Você entregar suas refeições ao Espírito Santo. Você entregar suas reuniões ao Espírito Santo. O seu trabalho ao Espírito Santo. A sua família ao Espírito Santo. Você ir conversando com o Espírito Santo no banco do seu carro. Você está dirigindo, você fala, ô Espírito Santo, coloca o cinto dele e vai conversando com ele. Tem gente que conversa com o rádio, não é? Fica conversando com o locutor do rádio. Tem gente que não conversa, mas fica xingando os outros na rua. Então você tem que fazer o Espírito Santo ser literalmente um amigo seu. Nós temos alguém que é um amigo que nos acompanha 24 horas por dia, que é o nosso anjo da guarda. É ou não é verdade? O nosso anjo da guarda nos acompanha 24 horas por dia.
e nós podemos ter também essa intimidade com o Espírito Santo. E essa que eu quero dar para vocês aqui é uma breve catequese sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, primeiro, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Isso pode parecer óbvio, mas como eu disse, muitas vezes nós não consideramos ele. Houveram centenas de anos onde a igreja precisou combater as pessoas que diziam que o Espírito Santo não era uma pessoa tal como o Pai e o Filho. Então, o Espírito Santo ele é uma pessoa, e por ser uma pessoa nós podemos nos relacionar com ele. É o Espírito Santo. Qual que é a finalidade do Espírito Santo? Quando nós rezamos lá o terço, nós o entregamos aquelas A primeira coisa que nós fazemos é a cruz. O que nós fazemos na cruz? O creio. Depois vem uma bolinha. O que a gente faz naquela bolinha? Pai Nosso. Depois tem 3 outras bolinhas. A gente faz um oferecimento à Trindade. A Deus Pai, que nos criou. A Deus Filho, que nos remiu. E ao Deus Espírito, que nos santifica. Então, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o santificador. Ele é que nos leva ao Filho e ao Pai. Ele nos revela o Cristo. Ele gera em nós o Cristo misticamente pelo seio da Virgem Maria, que é a mãe da igreja. Ela é a filha do Deus Pai, a mãe do Deus Filho e a esposa do Deus Espírito. Então, em uma só pessoa, nós temos essas 3 realidades na Trindade, que é Nossa Senhora. E o Espírito Santo nos faz filhos de Deus pelo quê? Pelo batismo. Como diz lá Jesus a Nicodemos, João capítulo 3, versículo 5, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. E o que ele faz? Ele nos lava do pecado original e nos suscita o dom da fé e nos dá acesso à vida sobrenatural. Eu já falei algumas vezes aqui para vocês da vida sobrenatural. Ou seja, com as nossas próprias forças, nós conseguimos realizar algumas coisas, mas o Espírito Santo nos faz conseguir realizar coisas sobrenaturais, que estão acima das nossas capacidades. Tal como não é da natureza de um cachorro dirigir. Vocês já viram aí um cachorro dirigindo? Se você vê, ou você tem que ir lá no meu consultório de psicologia, né? Ou está acontecendo alguma coisa errada. Porque dirigir é uma habilidade sobrenatural para um animal, para um cachorro. Da mesma maneira, nós, em relação a Deus, nós estamos embaixo. Então, eu consigo dirigir, um animal não consegue. Adianta você colocar o animal na autoescola? Adianta pagar um instrutor de trânsito para ele? Adianta você adestrar ele? Não, enquanto você não aprender a dirigir, colocar aqui primeiro, mesmo o carro automático. Adianta? É falta de esforço de um animal que ele não consegue dirigir? Ele nunca vai conseguir dirigir, sim ou não, gente? Sim, porque está acima da sua natureza. Da mesma maneira, tem coisas que estão acima da nossa natureza. Aí você olha para si e fala, nossa, Roger, mas eu não consigo sair do pecado. Isso seria você ver um cachorro dirigindo. No dia que você conseguir sair do pecado pelas suas próprias forças, você está sendo um cachorro que dirige. É impossível nós sairmos do pecado só com as nossas forças, porque isso é uma coisa sobrenatural. Nós temos que lutar contra o pecado, mas dizer que só pelas nossas forças nós conseguimos sair do pecado, sem a ação da graça de Deus, seria uma heresia, seria um erro espiritual. Santo Agostinho combateu justamente essa heresia que se chama pelagianismo, que é você pensar que consegue chegar ao céu só pelas próprias forças. Vencer o pecado só pelas próprias forças. Então o Espírito Santo, ele nos dá acesso à vida sobrenatural. Então tudo que eu preciso, presta atenção, tudo que eu preciso para a minha santidade, o Espírito Santo que me dá. Está entendendo? Por isso que ele é o santificador. Espírito, eu não consigo vencer o pecado, ele te dá o dom do temor de Deus. Espírito, eu não consigo ter paciência, ele te dá o dom da fortaleza. Espírito, eu não consigo rezar, ele te dá o dom da piedade. E ele vem e te dá uma graça sobrenatural. Por isso que ele é o santificador. Então eu estou explicando da pessoa do Espírito Santo para você. Então qual que é o primeiro instrumento de santificação do Espírito Santo? São os seus dons, os dons de santificação. Então, expliquei para você o que é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. E agora eu estou explicando
que ele é o santificador. E como ele santifica? Através dos seus dons. Quantos são os dons do Espírito Santo? Quantos são os dons do Espírito Santo? 7 dons do Espírito Santo. Fala mais alto para aparecer no YouTube que tem gente aqui que eu não estou falando para ninguém. Quantos são os dons do Espírito Santo? Aí, ó, saiu agora na gravação que tem gente. Senão o pessoal só veio aqui e pensa que não tem ninguém. Tem gente aqui. Então são 7 dons do Espírito Santo. E como eu falei, dons, eles são dados. A definição da palavra dom é isso. Donos é aquilo que é dado. É dado de graça, não é mérito de ninguém. No momento em que você é batizado, você recebe os 7 dons do Espírito Santo no seu coração. E isso é lindo. Só tem uma maneira de nós perdermos esses 7 dons do Espírito Santo no nosso coração, que é o pecado mortal. O que é o pecado mortal? Santo Agostinho diz, o pecado é o amor de si até o desprezo de Deus. Eu olho para a minha alma e vejo que eu tenho 7 dons do Espírito Santo. Eu vejo que eu estou em estado de graça. Eu vejo que na caixinha do sacrário do meu coração tem uma hóstia, a luzinha está vermelha, Deus está ali dentro, está sendo adorado na minha alma por mim. Os dons do Espírito Santo, a inabitação da Trindade, as virtudes morais infusas, tudo isso está dentro de mim ali, no sacrário. Eu olho o meu pecado e falo, eu prefiro o meu pecado do que esse bem. Eu abro a caixinha do sacrário do meu coração, tiro os dons do Espírito Santo, tiro a inabitação da Trindade, tiro tudo que tem de Deus ali de dentro, pego o meu pecado, coloco no lugar, fecho a caixinha e começo a adorar o meu pecado. Você entendeu o que é o pecado mortal? É trocar Deus pelo nosso pecado e começar a adorar o nosso pecado. Nossa, Jorge, mas isso é muito forte. É forte mesmo, porque isso que é o pecado. A gente precisa deixar claro que isso é o pecado. Porque a gente consegue verificar a gravidade de uma doença pela gravidade do seu remédio. Se você está só com uma dorzinha de cabeça, às vezes você tira um cochilinho, já resolve, ou não é? Você está com dor de cabeça, você toma uma xicrinha de café, já resolve, sim ou não? Às vezes você toma uma Neosaldina, já resolve, ou não é verdade? Só que se permanece a dor de cabeça, já tem que tomar um remédio para enxaqueca. Já não é mais grave? Já não é mais agressivo? É agressivo. Não melhorou ainda, você vai ter que ir no médico fazer uma tomografia. Vão ter que colocar um negócio na sua cabeça e ver o que está acontecendo lá dentro. Descobrem que tem uma coisa lá dentro, tem que abrir a sua cabeça para tirar essa coisa. Você entende que quanto mais grave é a doença, mais grave é o remédio e a intervenção que tem que ser realizada para curar? Qual que é o preço de um pecado? Ah, mas é só um pecadinho, ah, mas é só uma coisinha. Tá, é só por essa coisinha que Cristo foi crucificado. O pecado é a opção de crucificar Cristo de novo. Por isso que lá na adoração da cruz, quando lê lá, e aí nós temos que falar, né? Crucifica-o. Tem pessoa que, eu não vou falar não. A gente crucifica Cristo na nossa vida. Você prefere Cristo ou Barrabás? Aí a igreja inteira tem que falar Barrabás. Porque de fato a gente prefere Barrabás. Nossa, Judas, por que ele foi fazer isso por 30 moedas? A gente troca Cristo pelo Instagram, a gente troca Cristo pelo TikTok, a gente troca Cristo por um monte de coisa, muito menos que uma moeda de prata. Não é verdade? Então, qual que é a única coisa que pode nos fazer perder os dons do Espírito Santo na nossa alma? É o pecado mortal. É a única coisa. Ou seja, é eu querer. Você só vai perder os dons do Espírito Santo. Eu só perco os dons do Espírito Santo na minha alma se eu quiser. Se eu preferir outra coisa. Se eu achar que são outras coisas que me farão feliz e não isso. Então são 7 dons do Espírito Santo. Eu vou falar brevemente sobre eles. O primeiro dom é o temor de Deus. Isso está escrito lá em Isaías, no capítulo 11, no versículo 2 e 3. Está a lista dos dons do Espírito Santo. O primeiro dom é o temor de Deus. Essa palavra temor, muitas vezes ela é confundida com medo. Então temer a Deus é você ter medo de Deus? Não. Temor de Deus é o primeiro dom justamente porque ele é o medo de perder Deus. Então o que é o dom do temor de Deus? Olha como é linda a igreja, olha como a igreja é sábia. Ora, eu acabei de me confessar, eu estou em estado de graça. Tirei Jesus do chão, coloquei ele de novo no meu coração. Eu saí do padre limpo, confessado, maravilha, lindo. Qual que é o meu primeiro objetivo agora?
não tirar Jesus dali de novo. Por isso que o primeiro dom do Espírito Santo é o temor de Deus. Na verdade, não é um temor de Deus, é um temor de mim, né? Porque eu posso estragar tudo. Eu posso tirar Deus dali de novo. Então, o primeiro dom do Espírito Santo é essa graça sobrenatural que o Espírito Santo nos dá para que a gente não volte a trocá-lo por bens inferiores, por amores passageiros. Isso que é o dom do temor de Deus. É o receio de pecar mortalmente, ofender a Deus e perder a graça santificante pelo pecado mortal. Só que é fácil fazer isso, sim ou não? Por isso que é sobrenatural. Aí vem um outro dom do Espírito Santo, que é o dom da piedade. O que é o dom do Espírito Santo da piedade? É você rezar. Piedade vem de filho. Eu preciso pedir ao meu pai que me dê as graças necessárias para que eu consiga ser um bom filho para ele. E para que eu seja um bom filho para ele, eu preciso cumprir alguns compromissos que um filho tem perante um pai. Isso se chama o dom da piedade. Rezar todos os dias, se confessar com frequência, ter leitura espiritual, comungar melhor, confessar. Tudo isso, estudar a doutrina católica, isso é piedade. Não é isso que um bom filho faz? Conhece a doutrina, vive bem os sacramentos, tem vida de oração. Então eu temo ofender a Deus, e para que eu não ofenda a Deus, eu preciso rezar. Dom da piedade. Certo? Só que, mesmo eu temendo a Deus, mesmo eu rezando e tendo o dom da piedade, ainda é difícil. E aí o Espírito Santo precisa me dar um outro dom, que é o dom da fortaleza. Existem pecados e tentações que estão muito acima das nossas capacidades de lutar contra elas. E o Espírito Santo precisa nos dar a fortaleza, a força necessária para vencer aqueles pecados. Se for necessário, até o martírio. Ou seja, eu prefiro morrer e perder a minha vida para esse mundo do que morrer espiritualmente e perder a minha vida do céu. Santa Luzia, que é a nossa padroeira da nossa paróquia, é uma mártir. Ela preferiu dar a sua vida para esse mundo do que perder a vida eterna. Esse é o mais alto grau da fortaleza. Santa Luzia fez isso por força dela? Não, ela fez isso pelo dom do Espírito Santo da fortaleza, que foi forte nela. Amém ou não? Então, até agora, temor de Deus, piedade e fortaleza. Aí, para a gente conseguir viver tudo isso, rezar, ter piedade e ter fortaleza, nós precisamos conhecer a Deus. E aí vem um dom do Espírito Santo que se chama ciência. Certo? O que é o dom da ciência? É a gente compreender as coisas à luz de Deus. Você olha para uma árvore e você vê Deus ali. Você olha para a natureza, você vê Deus. Você olha para o céu e você vê Deus. Você consegue enxergar os vestígios de Deus nas coisas criadas. Você olha para uma pessoa do seu lado e você consegue ver Deus. A gente consegue ver que nós estamos aqui, mas Deus também está em todo lugar. Não como um budista pensa que nesse banco tem fragmentos de Deus. Não é esse tipo de que eu estou falando. Eu estou falando assim, eu consigo saber a minha pequenez e consigo saber a grandeza de Deus através da sua criação. E tudo me leva a Deus. Quando São Francisco de Assis escreve lá o seu hino ao amigo Sol, ao irmão Sol, à irmã Lua, à irmã Árvore, quando São Francisco olha para a natureza, e hoje nós transformamos São Francisco num ecologista, como se ele estivesse fazendo ali ecologia, não é isso. Isso aqui é o dom do Espírito Santo da ciência. É São Francisco, de fato, saudando a natureza, porque ele está vendo o Criador por trás daquela coisa. Isso é o dom da ciência. Aí também vem o dom do conselho, que é um dom do Espírito Santo que nos ajuda a discernir os melhores caminhos para a nossa salvação. Isso envolve pequenas decisões da vida, mas também as grandes decisões da vida. É o dom do Espírito Santo do conselho que ajuda você a discernir a sua vocação, por exemplo, o seu estado de vida, se é religioso, se é casado, se é matrimonial, se é o celibato leigo, se é a vida consagrada através das novas comunidades. Isso tudo é o Espírito Santo através do dom do conselho. Ou seja, Espírito Santo, me oriente para que eu saiba qual é o melhor caminho para a minha salvação, para a minha santidade. Isso em nível geral, mas em pequenas decisões do dia a dia. Nós pedimos o dom do Espírito Santo do conselho para que ele nos aconselhasse em qual seria o melhor tema desse encontro. Deu para entender?
O Espírito Santo nos aconselha para saber, esse tema vai ser o melhor para a salvação de vocês, para a alma de vocês e para o povo que é confiado a vocês. É o dom do Espírito Santo do conselho. Então, temor de Deus, piedade, fortaleza, ciência e conselho. Faltam 2. Quais são os 2 últimos? O dom do Espírito Santo da inteligência e o dom do Espírito Santo da sabedoria. O que é o dom do Espírito Santo da inteligência? É você olhar para as verdades de fé, ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa, você olhar para a realidade do batismo, dos sacramentos, olhar para a realidade da confissão, olhar para a realidade das Sagradas Escrituras, olhar para a realidade da hóstia, do corpo de Cristo, e você olhar nisso e ter uma compreensão profunda. Eu tenho certeza que já aconteceu alguma vez com você, seja numa música, seja numa pregação, você estava ouvindo alguém falar, e aí a pessoa falou assim, gente, Deus te ama. Aí você, nossa. Aí a pessoa, mas como assim? Não, ele falou que Deus me ama. Ué, mas você não sabia que Deus te amava? Eu sabia, mas agora eu sei mais ainda. Parece que agora eu entendi que Deus me ama de verdade. Quem já teve essa sensação? Adoração. Agora vai entrar o corpo de Cristo aqui e nós vamos adorar. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Dezenas, centenas de vezes, sim ou não? Só que parece que tem uma vez que entra e você fala, caramba, é o corpo de Cristo mesmo. Você consegue compreender esse mistério mais profundamente por um lapso. E não foi a sua inteligência que raciocinou. Foi, parece que, um conhecimento dado para você. Um conhecimento dado para você. Entendeu? Por exemplo, um testemunho pessoal, bobo, para vocês. Eu já perdi minha aliança, perdi assim, teoricamente, né? Eu já perdi minha aliança de casamento 2 vezes. Tá? Só que as 2 vezes, uma eu tinha certeza que eu não tinha perdido, eu tinha certeza que tinham sumido com ela. Tá? E aí, eu estava lá em casa e começou na minha orelha a minha esposa. Está saindo sem aliança e não sei o quê. E ela começou também a tirar a aliança dela, porque daí, aí, papai. Você pensa que não acontece essas coisas lá em casa, né? Que lá a gente é santo, reza o terço sozinho junto, a gente só conversa em línguas, não é? Lá em casa, a minha esposa não enche a minha paciência e nem eu encho a dela. Todo mundo lá só ora em línguas e fala em latim. Não. Comecei a andar sem aliança, porque eu tinha sumido minha aliança, e eu sabia que não fui eu que tinha perdido a minha aliança. E a minha esposa começou, eu não vou usar mais também, não sei o que, eu falo para você não tirar isso daí, papapai. A primeira vez que eu parei de usar aliança é porque eu era muito magro, e a aliança, quando eu ia lavar louça, quando eu ia tomar banho, ela caía, eu tinha medo de perder por causa disso. A segunda vez que eu perdi a aliança é porque eu estou muito gordo e a aliança está incomodando meu dedo inchado. Olha como as coisas mudam. E aí eu estava lá, perdi essa aliança. E a Tayane ficou na minha orelha vários meses. Eu falei, eu não perdi. E eu entregando tudo para Deus, através da fortaleza e da paciência. Dai-me o Espírito Santo, o dom da paciência e da fortaleza. Para eu aguentar isso daqui na minha cabeça. Porque eu sabia que eu não estava errado. Eu estava entregando para Deus esse martírio, esse sacrifício. Chegou um dia que eu perdi tanto minha paciência, que eu fui no meu quarto, conversei com o meu anjo da guarda. Eu falei, anjo da guarda, vem aqui agora em nome de Jesus. O maior interesse da sua vida é a minha salvação. E por consequência a salvação da minha esposa. E a nossa salvação está em risco por conta desse negócio, dessa aliança, que eu não perdi. Eu não perdi a minha aliança. Então você trate de ir lá conversar com o anjo da guarda dela, para ela parar de me incomodar. E você trate de me mostrar onde que está essa aliança, porque a minha aliança é o sinal da minha união e eu vou para o céu por causa do meu casamento. Então eu tenho que andar de aliança mesmo. Trate de achar isso agora. Se foi uma faxineira, se caiu do meu dedo, se foi o próprio Satanás que perdeu, me mostra onde está. No exato momento que eu rezei isso, eu acho que ele percebeu que eu estava bravo mesmo. Veio na minha cabeça uma imagem. Dentro do meu sofá. Eu vi o meu sofá e parece que eu tive uma visualização de dentro do sofá, assim, a minha aliança lá. Eu fui lá, desci a escada de casa, eu morava lá no Campo Belo. Desci a escada de casa, abri o sofá, coloquei a mão dentro do lugar, peguei minha aliança e falei, aqui, tá a aliança. Eu falei pra você que eu não perdi. Contei esse testemunho pra ela. Você acredita? A segunda vez que eu perdi minha aliança. Estou falando isso para vocês entenderem. Olha a minha oração. É para minha salvação.
Entendeu? Me dá o dom da inteligência, porque, olha, eu tenho um anjo da guarda. Então eu estou falando do dom da inteligência. O dom da inteligência é você compreender profundamente uma verdade de fé. Existe um anjo ao seu lado para te levar para o céu. Essa é a única finalidade dele existir. Depois que você morrer, ele vai para o céu adorar a Deus. E se você não adorou a Deus nesse mundo, você vai descer para o Chilindró e ele vai subir porque ele tinha a missão dele de te levar para o céu. Ele já está salvo. O nosso anjo da guarda já está salvo. Ele está nesse mundo na missão de nos salvar, de nos ajudar, de nos guardar. Se a gente não ser salvo, ele sobe e a gente fica. Acabou. Então essa é uma verdade de fé, sim ou não? Ele não existe só para me salvar? Naquele momento, o dom do Espírito Santo da inteligência eu compreendi. O meu anjo da guarda só existe para me salvar. Isso daqui vai me salvar. Fisicamente, inclusive. Eu estava perto de tomar um tapa na orelha. E aí eu pedi esse dom. Ele me deu o dom do Espírito Santo do conselho. Tinha como eu saber que estava dentro do sofá, gente? Foi uma coisa sobrenatural. Você está entendendo como que é os dons do Espírito Santo no nosso dia a dia? Só que eu poderia ter pedido conselho para um monte de gente. Eu fui pedir o conselho para quem? Para o meu anjo da guarda. É por isso que eu estou dizendo, tenha intimidade com a vida espiritual. Veja a vida espiritual como uma verdade de fé. É que nesses momentos a gente vai conversar com quem? Eu vou reclamar com o Ju, que é meu compadre. Pô, a Tayane, fala pra ela, vai lá falar com ela, para ela parar de... E aí eu vou achar a danada aliança? Não. Agora eu falei com quem resolve o problema, resolveu o problema. A segunda vez que eu perdi minha aliança, essa daí eu tinha perdido mesmo, achei que eu tinha perdido. Eu estava na academia fazendo exercício, começou a incomodar, eu coloquei no bolso da academia. E a última memória que eu tenho é essa, de eu colocando no bolso da academia. Eu cheguei em casa, a minha aliança estava lá, falei, pronto, perdi na academia. Fui vir nas câmeras, falei com todo mundo lá, fui em outro horário, falei, nossa, perdi, né? Crise, como que eu vou pegar outra aliança? Já estava mandando mensagem, meu pai trabalha com isso, já estava mandando mensagem para ele de... tem como derreter a aliança da Tayane para fazer outra para mim, porque eu não queria que fosse com outro ouro, eu queria que fosse o ouro do casamento mesmo e tal, não sei o quê. Tava lá. A gente foi presenteado por uma pessoa, e é uma pessoa que não gosta muito de nós. E aí, beleza, né? Eu recebi o presente, fiquei tranquilo. Não é que é difícil falar isso gravando, né? Mas tá tudo bem. Tem pessoa que não gosta de você, né? E você sabe pela boca de outras pessoas. E de mim tem bastante gente que não gosta, inclusive. Aí, eu recebi um presente dessa pessoa. Não, tudo bem. Na hora que entrou dentro do carro, eu olhei para trás e falei, eu não vou. Era um negócio de comer, né? Eu não vou comer. Você tá doido. Eu também senti a mesma coisa, eu confirmo. A gente rezou, discerniu, vamos se desfazer disso daí e tal, não sei o quê. Beleza. A gente deixou lá no nosso oratório o negócio, entregou para Deus, deixou lá no oratório de casa. Ok. Eu acho que isso daí foi na sexta-feira, quinta-feira, não sei o quê. A Tayane arruma a casa de segunda-feira, porque ela trabalha com decoração de festa no final de semana, ela faz a faxina de segunda-feira. Na segunda-feira, limpou toda a casa, não sei o quê, e o oratório. E, gente, nós procuramos. Eu procurei até no forro da casa, no ralo. Onde você imaginar essa aliança, eu procurei. Não achei. Dessa vez eu tinha pensado que eu tinha perdido mesmo. Aí, beleza. Ela foi limpar o oratório, na hora que ela tirou o presente, debaixo do presente, o que tinha? Aliança, estava debaixo do presente. Falei, misericórdia, graça. Acontece. Então, eu estou mostrando para vocês no dia a dia. Semana passada a gente também trouxe testemunhos, porque quando fala de intimidade com o Espírito, de ser gestado pelo Espírito, de como é viver o cotidiano no Espírito, as pessoas pensam que é uma coisa muito distante, que eu vou chegar lá no quarto para abrir a porta, assim, a Tayane vai estar levitando, rezando. Ô amor, vem aqui, peraí, vai ajando. Não é isso daí. Sabe? Que, nossa, eu estou cansada, Espírito Santo. Envia uma moto agora do iFood na minha casa. Não é isso que é a vivência do Espírito Santo. Entendeu? São coisas simples da vida conjugal. Não é da vida conjugal? Quando você lê a história de Santa Teresa, ela fala do cotidiano de um convento. Quando você lê a história de São Francisco, ele fala do cotidiano de um padre, de um irmão. Eu estou contando para você testemunho do cotidiano de uma vida matrimonial. Entendeu? Isso é a vivência no Espírito. Então, inteligência é compreender profundamente as verdades de fé.
E eu usei esse exemplo para dizer, é uma verdade de fé que o seu anjo da guarda só existe para salvar você. Entendeu? Ele não existe para outra coisa. E por último, a sabedoria, que é conhecer a vontade de Deus. A sabedoria quer dizer, o meu coração e o de Deus é um só, tão um só, mas tão um só, que eu só quero aquilo que Deus quer, e eu não quero aquilo que Deus não quer. Isso aqui, os grandes santos de altas moradas já chegaram nesse grau de santidade. Por isso que nós pedimos para os santos, sabia? Porque quando você pede para um santo, nossa, quando eu peço para o santo, a coisa acontece. Quando eu peço para Nossa Senhora, a coisa acontece. Por quê? Porque Nossa Senhora só vai pedir o que já é a vontade de Deus. Você já teve essa experiência de alguém falar para você, vai lá e pede tal coisa para aquela pessoa, porque você é mais amigo dela. Aí você fala assim, não vou pedir isso daí não, ele vai ficar bravo comigo se eu pedir isso. Quem já teve essa experiência? Todo mundo, não é verdade? Por que isso acontece? Você conhece o coração da outra pessoa e você já vai pedir aquilo que você sabe que ela vai conceder. E quando você sabe que ela não vai conceder, você nem pede, porque já vai desagradar. Só esse pedido já vai desagradar. Não é verdade? Então, é isso. Os dons do Espírito Santo. Vamos repetir? Temor de Deus. Vamos lá, vocês lembram, pelo amor de Deus. Temor de Deus, piedade, ciência, fortaleza, conselho, inteligência e sabedoria. Vocês falaram na ordem, eu falei na ordem errada. Vocês falaram conselho certo, fortaleza primeiro. É só pensar na lógica, ó. Eu me confessei, agora eu tenho medo de perder a Deus. Temor de Deus. Como que eu faço para não perder a Deus? Preciso rezar, piedade. Só que só isso não é o suficiente, eu preciso de uma força superior para conseguir. E aí, essa força também me revela o dom da ciência, de conseguir ver Deus nas outras coisas. E o dom do conselho, para saber o melhor caminho para Deus, onde é melhor, onde é aqui, onde é acolá. E aí, eu também preciso da inteligência e da sabedoria. Amém ou não? Agora, eu quero que você pegue comigo a Sagrada Escritura. Pega para mim dentro da bolsa, gente. Pega para mim as Sagradas Escrituras, em João, no capítulo 15. Não? Estou folhando o carro. João, no capítulo 15, do 1 ao 8. Você trouxe a sua? Pega aí, porque se eu sair aqui, colocar na Bíblia aqui, vai parar o áudio. João, capítulo 15, do 1 ao 8. Amém? Vamos lá. João capítulo 15, do 1 ao 8. Já não vos chamos, aliás, do 1 ao 8. Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. E podará todo o que der fruto para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que eu vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E nisso é glorificado o meu Pai, para que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Até aqui, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continua com a Bíblia aí que nós leremos mais uma passagem. Mas, o que eu quero dizer aqui? É uma analogia que nosso Senhor está fazendo para dizer que
Sem ele nada nós podemos fazer. Ou seja, nós somos esses ramos que estamos conectados à videira através do Espírito. É o Espírito Santo que nos conecta com Deus. E tal como a videira, ela manda os nutrientes e a força necessária para que os ramos produzam frutos. Da mesma maneira, quando estamos conectados a essa videira, nós recebemos da videira verdadeira, que é nosso Senhor Jesus Cristo, todas as graças necessárias para a nossa santificação. Quando nós pensamos que podemos viver independentemente da graça do Espírito Santo, nós cortamos, que é a analogia que eu fiz de colocar Jesus para fora da caixinha do nosso coração. Nós cortamos isso que acontece com um galho que está fora da videira, ele morre, ele não produz mais vida, ele não produz mais frutos. Isso somos nós, sem a graça de Deus. Deu para entender o porquê que nós lemos isso? Mas quando estamos na graça de Deus, nós começamos a ficar semelhantes a Ele. E nós produzimos frutos, vai dizer essa palavra. E eu queria que você, para finalizar o nosso encontro de hoje, pegasse Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 25, que ali nós vamos entender que frutos são esses que o Espírito Santo gera em nós. Gálatas 5, 19. Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19. Quem encontrou, diga encontrei. Quem não encontrou, diga socorro. Quem não trouxe a Bíblia, diga misericórdia. Gálatas 5, 19 ao 25. Gálatas capítulo 5, do 19 ao 25, vai dizer o seguinte. Primeiro nós começaremos com as obras da carne, ou seja, uma pessoa que escolheu se desconectar da videira verdadeira para se conectar com uma vida de pecado e uma vida carnal, uma vida material, é dessa maneira. Olha o que vai dizer o apóstolo Paulo, São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúme, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. E dessa coisa vos previno, como já vos preveni: os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Uma pessoa que se desconecta da videira é uma pessoa que vive tudo isso aqui. Às vezes as pessoas param de vir ao encontro, se afastam de Deus, e quando me reencontram, vem falar: nossa, Roger, eu preciso voltar lá, mas eu tenho vergonha, como está a minha vida? Eu falo assim, mas como que você pensou que a sua vida estaria? Você se desconectou da videira, você pensou que você ia estar rezando mais? Eu não estou dizendo que vir ao encontro de oração faz você santo, tomara que faça, mas eu quero dizer assim, a pessoa não se desconectou de vir do encontro de oração, ela se desconectou da igreja, de Deus. Parou de ir à missa, parou de rezar, e ela começa a manifestar essas coisas. Idolatria, superstição, inveja, orgia, bebedeira, ambição, ódio. E São Paulo vai dizer que essas coisas, aqueles que praticam, não herdam o reino de Deus. Ao contrário, ou seja, aquelas pessoas que estão conectadas à videira produzem frutos. E aqui está, a partir do versículo 22, os frutos do Espírito Santo. O fruto do Espírito é a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, a bondade, a fidelidade, a brandura, a temperança, e contra essas coisas não há lei. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Ou seja, você não consegue ver a diferença de alguém que está na graça de Deus? É uma pessoa, então, caridosa. É uma pessoa alegre, apesar das tristezas. Quem aqui tem tristeza na vida? Levanta a mão. Todo mundo, sim ou não? Só que essas tristezas não nos paralisam. Por quê? Até as tristezas que nos acontecem são permissões de Deus. É paz. Perdeu o emprego, você está em paz. Foi promovido, você está em paz. Apareceu uma doença, você está em paz. Porque você está conectado à videira. E se isso lhe aconteceu, foi permissão de Deus. Foi graça de Deus. Tem paciência.
tem afabilidade, é uma pessoa afável, é uma pessoa amável, é uma pessoa bondosa, é uma pessoa fiel, é uma pessoa branda, é uma pessoa calma, temperante, tem equilíbrio nas coisas. E contra essas coisas não há lei. Agora, fazendo um exame de consciência e olhando essa lista das duas coisas, nós estamos mais próximos do quê? De alguém que vive desconectado da videira ou de alguém que vive conectado à videira? É claro que nós ainda estamos na luta, no meio termo. Infelizmente, às vezes na nossa árvore, não é assim? Tem uma árvore que já dando alguns frutos, mas tem alguns que nascem meio podre ainda. Nós somos essa árvore também. Mas olha que bonito, e finalizo com o versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Ou seja, como diz aquele ditado, um fruto não cai muito longe da árvore, né? Não é isso que a gente fala para falar do filho do outro, né? Quando vê um filho que é muito igual ao pai, fala assim, ixi, um fruto não cai muito longe da árvore. É a mesma coisa. Se nós somos filhos de Deus, o fruto nosso, o fruto de Deus, os frutos do Espírito Santo, não podem estar muito longe de nós. Não podem. Se nós somos do Espírito, se nós dizemos que somos católicos, se nós dizemos que somos consagrados a Deus, se nós dizemos que somos de pastoral, de movimento, se nós somos do Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Que a nossa vida seja mais semelhante a daqueles que são brandos, alegres, com paz, com fidelidade, do que aqueles que nós apresentamos anteriormente. Só que isso está acima das nossas capacidades. É por isso que nós precisamos pedir a graça para Deus. Então, se você, examinando a sua consciência, percebe que talvez você se assemelhe mais ao primeiro relato das obras da carne, busque a confissão sacramental. Devolva a graça de Deus ao seu coração, para que nele nós encontremos forças para conseguir viver de fato uma intimidade e uma vida de santidade com o Espírito Santo. E se você se reconhece com a graça de Deus, já mais avançado, jamais naquele que está manifestando os frutos do Espírito, não se envaideça. Saiba que tudo isso é obra de Deus. Você só é um ramo. Ninguém olha para o ramo, a gente olha para a árvore, não é verdade? Um raminho que se envaidece de ter aquilo dali, é a árvore que é bela. Os méritos são sempre da árvore. Então, agradeça a Deus por te dar a graça do dom do temor, do dom da piedade, do dom da fortaleza. Se somos do Espírito, andemos também no Espírito. Qual que é a sua missão na intimidade com o Espírito Santo que eu quero te deixar de tarefa de casa? Você não vai rezar por outra coisa nessa semana que não pedindo 2 dons do Espírito Santo na sua alma. Primeiro dom, temor de Deus. Segundo dom, piedade. Só vai rezar por isso. Você não vai pedir namorado, não vai pedir emprego, não vai pedir dinheiro, não vai pedir cura, não vai pedir nada. Você vai pedir a Deus, Senhor, dai-me a graça de criar um amor tão grande a Ti que eu tenha medo de Te perder. Eu tinha medo de perder minha aliança, não tinha? Porque eu ia pagar caro. Eu tenho medo de perder dinheiro. Eu tenho que ter medo de perder a Deus. Eu tenho que ter medo de perder o céu. Eu não tenho medo de perder meu carro, minha casa, minha saúde, nada. Nós temos que ter medo de perder a Deus. Então, peça essa graça. Nós não conseguimos ter o temor suficiente de perder a Deus só com as nossas próprias forças. É preciso uma graça sobrenatural. Então, na sua oração, peça a Deus, Senhor, dai-me a graça de ter medo de perder a amizade contigo. Eu nem sei porque eu estou pedindo isso. E eu nem desejo isso ainda do fundo do meu coração. Mas eu quero querer não mais te perder. E não perder a amizade contigo. E também, Senhor, dai-me a graça da piedade. Eu quero ser íntimo seu. Mas para ser íntimo seu, eu preciso vir aqui todo dia. Eu preciso rezar. Eu preciso passar tempo contigo. Mas, Senhor, eu não quero. Quando eu chego do trabalho, eu quero tomar um banho. Eu quero pegar o meu celular. E eu quero ficar na minha cama rolando o celular. Esse é o que eu quero, Senhor. Mas o que eu preciso é ter piedade contigo. Eu quero querer rezar. Eu quero querer te amar. Eu quero querer. E isso já é a primeira oração. Querer já é a oração. Ser honesto em dizer que você não quer rezar já é oração. E é a melhor oração que você podia fazer para Deus. Então,
que nós possamos, na intimidade com o Espírito Santo, pedir essas duas coisas. Senhor, dai-me a graça de ter medo de pecar e dai-me a graça de querer estar ao seu lado como um filho, como alguém que não está ali para cumprir um preceito, como alguém que não está ali para cumprir um checklist, como alguém que não está ali para simplesmente cumprir uma regra de vida, mas como alguém que está ali porque quer, como alguém que está ali porque tem um encontro diário com aquele que é um amigo íntimo e que quer partilhar da vida, das dores, das conquistas e da alegria. Isso é a vida de oração. Então feche os seus olhos agora